Pessoal, olá, sou o professor Alexandre Almeida em mais um vídeo falando sobre filosofia da religião. E é claro, considerando as ciências sociais, a economia, a antropologia, porque filosofia da religião é, como eu tenho dito, uma disciplina multidisciplinar. Primeiro, eu quero aqui manifestar uma indignação, porque às vezes eu ouço, eu vejo pessoas plenamente ignorantes que falam sobre religião, falam sobre também outros temas como fascismo, marxismo, capitalismo e nunca leram sobre o assunto. Falam porque ouviram falar, criticam de orelhada. Essa é a realidade. Marx, por exemplo, eu diria que foi mais religioso do que eu, ou do que muitos pastores hoje em dia. Do que eu, por exemplo, porque Marx ele era ritualista, e eu não sou. Nesse sentido, Marx era mais religioso do que eu. Tá nas biografias de Engels, de Marx, é só ler, mas infelizmente, os acadêmicos de hoje não leem. Quando eu comecei a estudar, não era como hoje que nós temos tudo pronto e a qualquer hora. É só acessar a internet que está tudo lá. Eu tive que recorrer à biblioteca. Devo ter cadastro até hoje, por exemplo, na Biblioteca Diocesana de Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando eu me refiro a tais ignorantes, sejam estudantes e até professores, eu digo isso porque não sabem nada de ciências políticas e querem falar sobre política. Não sabem nada de ciências econômicas e querem debater sobre o assunto, muito menos de religião, mas querem debater sobre religião. O cúmulo do apedeutismo, para mim, é que o apedeutismo chegou nas universidades brasileiras, começando, lamentavelmente, com professores e muitos até doutores, que chegam a classificar, por exemplo, o atual presidente do Brasil como fascista. Me desculpem, nunca leram sobre isso, não sabem o que é fascismo. Trotskistas que nunca leram sobre Trotsky, ouviram na faculdade, são o que eu chamo de papagaios de púlpito, papagaios de mídia. Muitos nem idealistas são, mas querem aparecer. Falo isso porque, em se tratando de religião, por exemplo, acontece algo parecido. Eu disse aqui, agora, que Marx era mais religioso do que eu. E com certeza vai ter aluno que vai pegar essa minha fala fora do contexto do que eu falei, porque é assim que acontece, e vai interpretar a minha fala no sentido literal da palavra, quando na verdade eu falei dentro de um contexto figurado. Mas enfim, lamentavelmente é assim na cultura estudantil do brasileiro. Bom, eu quero começar indicando, ou melhor, aqui reforçando a recomendação da leitura de livros que eu já recomendei. Aqui, eu vou acrescentar, tá ok? Mas o primeiro, apesar do aspecto sociológico, uma obra, todas duas, né, que vai ampliar os nossos horizontes, que amplia os nossos horizontes de discernimento sociológico, filosófico, enfim. A filosofia da religião, como vocês já estão cansados de saber, ela é multidisciplinar. Então, a leitura de obras, de livros como mais esses dois aqui, na verdade mais um, porque o primeiro que eu vou aqui passar para vocês, eu já passei na primeira aula,
São leituras que descortinam a nossa mente para novos horizontes e também nos inspira a prosseguirmos na busca pelo conhecimento. Eu indiquei na primeira aula, mas acho que não consta na referência bibliográfica da apostila. Tá? Eu recomendei A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Weber. E, se possível, de Weber também, Ciência e Política, duas vocações. Vocês não devem terminar o curso teológico sem conhecer pelo menos uma dessas obras de Weber. Bom, nós estamos estudando desde a aula passada no capítulo 3 da apostila e eu quero, neste vídeo, fazer uma síntese, tá, da religião na perspectiva de Durkheim, Marx e Weber. Eu cito na apostila outros sociólogos, filósofos, mas estes três são clássicos, tá, da sociologia da religião, e eu quero, como eu falei, fazer aqui uma síntese, a começar aqui com Emile Durkheim ou Durkheim. Como eu falei na aula anterior, a sociedade é constituída de instituições e a religião é uma delas. No caso aqui específico da religião cristã através da igreja. E sendo assim, a igreja é parte da sociedade como organismo social. E como organismo social, a igreja é responsável pela dinâmica social, ou seja, a religião é responsável por fatos e eventos sociais. Pois bem, sendo assim, como a religião, como a igreja, pode contribuir para uma sociedade mais ética e moral? Vou repetir a pergunta. Como a religião cristã, como a igreja pode contribuir para uma sociedade mais ética e moral? Uma vez que a religião, isso está bem claro, tem princípios e valores que são positivos e determinantes, principalmente na cultura do mundo ocidental. Durkheim, ele tem essa visão da religião, ou seja, para Durkheim, a religião é algo positivo no aspecto em que ela contribui moldando e padronizando princípios e valores sociais. Já Marx, ele vê a religião de uma outra forma. Para Marx, a religião ela é um mecanismo manipulador da sociedade. Para Marx, a religião era como uma droga, ao ponto de Marx formular uma frase muito conhecida, que é a seguinte: a religião é o ópio do povo. Para Marx, a religião era comparada a uma droga. Para Marx, a religião levava as pessoas para uma ausência da realidade. Ou seja, para Marx, a religião levava as pessoas para uma alienação. Essa é a palavra mais apropriada. Alienação. Ao contrário de Durkheim, que via algo positivo na religião, Marx já via algo negativo, algo que controlava as classes sociais, em específico a classe social menos privilegiada. Já Max Weber via a religião além do fenômeno religioso. Weber, ele se preocupou mais com o aspecto dominador, de certa forma positivo, da religião. Diga-se de passagem, mais uma vez, o poder dominador do protestantismo. Tá? A religião aqui, neste caso, é a religião cristã protestante, que tinha sobre a sociedade, sem sombra de dúvida, uma poderosa influência. Sendo assim, Weber distinguiu 3 tipos
de dominação da religião. São elas. A primeira é a chamada a dominação tradicional, fundada através da crença no sagrado. Tá? A primeira chamada dominação tradicional, fundada através da crença no sagrado. A segunda é a chamada dominação carismática, fundada na personalidade dotada de um líder carismático. A segunda, chamada dominação carismática, fundada na personalidade dotada de um líder carismático. Algo muito comum nas seitas, por exemplo, nas seitas pseudo-cristãs. E a terceira, a chamada dominação racional legal. Dominação racional legal, que era a dominação através da legalidade do direito, tá? Que expressava através de um código de regra universal, então, ou seja, a terceira é a dominação racional legal, que era a dominação na legalidade do direito, que era expressada através de um código de regra universal, um código civil. Bom, Weber concluiu assim que a religião cristã, nesse caso, estamos falando da religião cristã protestante, ele concluiu, e sem dúvida a religião, o protestantismo, ele teve esse poder e contribuiu de forma dominadora, sim, e racional, como, por exemplo, com a expansão do capitalismo, do sistema capitalista para o mundo. Isso é fato, isso é notório, tá? E isso demonstra o poder da religião. Tá? Então, nós temos o seguinte, recapitulando e resumindo aqui. Gravem isso, não é difícil. É algo bem assim objetivo. Émile Durkheim enxergava a religião como positiva por causa da moralidade proposta por ela. Karl Marx enxergava a religião como negativa por causa da alienação que a religião causava, segundo ele. E Max Weber enxergava a religião como algo dominador, como algo racional de dominação. Tá ok? Eu quero, antes de terminar, trazer aqui uma ênfase para Durkheim no que diz respeito à filosofia da religião, à origem da religião, uma vez que Émile Durkheim foi buscar nas sociedades mais antigas a origem da religião. Prestem atenção, ele observou, por exemplo, e analisou as religiões totêmicas australianas. O que vem a ser isso? É qualquer objeto, ou animal, ou planta que seja cultuado como um símbolo sagrado e que representava a essência religiosa daquela sociedade. Tá? Ou seja, sendo assim, Durkheim concluiu que toda sociedade antiga se via a partir da sua cultura religiosa, do culto que elas prestavam. Esse mecanismo de entendimento, de interação social, vamos dizer assim, da celebração social a partir da religião, servia para a maioria das religiões. Para os ateus, serve para todas as religiões, mas eu me permito pensar. Tá? Eu penso por mim mesmo, e assim abro um parênteses para dizer que eu creio que é uma exceção
essa perspectiva de Durkheim no caso do judaísmo e do cristianismo. Tá? Para mim, no caso do judaísmo e do cristianismo, foi diferente. Tá? Para mim, o cristianismo e o judaísmo é de fato uma religião revelada por Deus, pois eu creio, tenho plena convicção num Deus criador de todas as coisas, de um Deus que se revelou para a humanidade. Mas voltando para Durkheim, este sociólogo francês que postulou, portanto, que não há sociedade sem religião e que, de fato, a religião influencia a cultura de qualquer sociedade. Isso é algo que ficou bem claro. Nós estamos estudando e falando sobre isso desde a primeira aula. Tá? De fato, as sociedades antigas foram descobertas vinculadas a padrões de comportamento, sobretudo rituais, através dos símbolos associados a elas, que indicam claramente a força mobilizadora da religião que confere sentido à vida humana como ser social. Assim, a religião é algo connatural à formação e manutenção das sociedades primitivas. Vou repetir. Assim, a religião é algo connatural à formação e manutenção das sociedades primitivas. Pessoal, bom, essa é uma síntese do capítulo 3. Ali eu cito outros sociólogos, filósofos, mas esses três são clássicos da sociologia, em especial da sociologia da religião: Marx, Weber e Durkheim. Tá bom? Por isso essa síntese, e aqui, mais uma vez aqui, fechando a nossa videoaula, recapitulando, tá? Weber enxergava a religião, prestem atenção, não é difícil entender e gravar isso, tá? Weber enxergava a religião como algo de dominação racional, tá? Marx enxergava a religião como algo negativo por causa da alienação que a religião causava, segundo ele. Em parte, eu concordo com isso. E Durkheim enxergava a religião como positiva por causa da contribuição moral que a religião proporcionava, promovia, ok? Vocês devem não só ler, devem estudar, reler a apostila no capítulo 3 e procurar pesquisar, compreender as perspectivas sobre religião a partir dos filósofos e sociólogos que eu cito ali. Pelo menos a partir da perspectiva desses três sociólogos, tá? Max Weber, Émile Durkheim e Karl Marx, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.